Esperar até 6h05 para a gente começar. Vamos esperar 5 minutos para a galera entrar aqui, para a gente começar.
Vamos lá, então? 6h05 já. Então, gente, boa noite. Meu nome é João Vitor Cota, eu sou aluno de administração lá da PUC também, membro do centro acadêmico, e hoje vai ser eu que vou mediar esse nosso encontro aqui. Bom, começar falando um pouquinho do nosso convidado, né? Thiago Januzzi, formado em economia lá na PUC, fez MBA em São Paulo, na Trevisan Business School, trabalhou por um tempo no mercado financeiro e hoje em dia é gerente de eventos, tanto nacionais como internacionais, da CBF. Vale lembrar também que esse nosso encontro ele é um oferecimento do IAJ. Para quem não conhece, o IAJ é uma plataforma de oportunidades e de inovação, visando conectar jovens que buscam um espaço no mercado esportivo e de entretenimento com profissionais renomados da área. O IAJ ele oferece uma série de conteúdos, sendo eles cursos, palestras, lives, ações caritárias para essas pessoas. E hoje o IAJ vai estar também sorteando 2 presentinhos para vocês, um curso de gestão administrativa no esporte e uma mentoria com o diretor de marketing do Maracanã, Alexandre Vasconcelos. Mas enfim, vamos começar, né? Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite, João. Primeiro, obrigado pelo convite. Agradecer tanto o CAD quanto o IAJ. O IAJ já trabalho com ele já há alguns anos, numa parceria com palestras, cursos. Primeira vez aqui no CAD, é uma honra poder falar com vocês. Sempre bom compartilhar conhecimento. A gente estava falando um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui. Se na minha época de faculdade tivesse tido esse tipo de oportunidade para falar um pouco mais, ou conhecer um pouco mais do mercado esportivo, talvez eu não perdesse um pouco do meu tempo no mercado financeiro. Mas brincadeiras à parte, enfim, é sempre importante para a sua bagagem profissional o caminho que você trilha. Eu acho que o mercado financeiro também foi importante para mim. Mas, enfim, eu queria começar o nosso bate-papo aqui e também deixar super aberto para a turma perguntar aqui no chat à vontade. Assim, a gente pode ir parando à medida que a gente vai conversando, não tem problema nenhum. A conversa aqui é muito fluida, não tem nada 100% estruturado, tem só uma linha de raciocínio aqui para a gente poder trocar um pouquinho de informação e ideia sobre o mercado esportivo aqui no Brasil. Mas eu gosto de começar esse tipo de bate-papo falando um pouquinho da minha carreira, ou de como eu trilhei o meu percurso até hoje, principalmente porque acho que a grande maioria que está ouvindo aqui hoje está cursando a faculdade e buscando uma colocação no mercado de trabalho. Alguns talvez com dúvida ainda se ou vai para o mercado financeiro, mercado corporativo. Hoje o mercado esportivo é uma realidade também, como uma alternativa de carreira para grandes profissionais. Então, sempre é bacana mostrar como que um profissional consegue trilhar seu percurso, seu caminho na indústria. Não digo para servir de exemplo, mas para mostrar alternativas e como você pode trilhar a sua própria carreira. Mas como o João falou, eu me formei em economia aí na PUC em 2007, então há 13 anos atrás, mais ou menos, um momento que o mercado esportivo não estava tão desenvolvido no país. 2007, se vocês forem lembrar, era ano de Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil, e eu costumo dizer que esse acho que foi o pontapé inicial para o desenvolvimento, para a revolução da indústria esportiva no Brasil. Porque a partir de 2007 se iniciou um ciclo virtuoso de grandes eventos aqui no país, que propiciou o desenvolvimento principalmente da mão de obra aqui. E isso que tem feito muita diferença no desenvolvimento da indústria esportiva no Brasil. Mas eu lá em 2007, me formando, não tinha tanta perspectiva nesse sentido. Óbvio, gostava de esporte, sempre sonhei em trabalhar com isso. Na verdade, quando eu terminei o colégio, eu tinha essa vontade, mas, de novo, quando me formei em 2003, menos ainda você tinha uma perspectiva de desenvolver uma carreira sólida e promissora no mercado esportivo. Né? Era algo muito, muito amador. Acho que vocês, quem esteve ontem no bate-papo com o Cláudio Prakovnik, ouviu um pouquinho também das experiências dele no mercado do futebol. Então, assim, ainda existe nos dias de hoje
algum certo nível de informalidade ou amadorismo no mercado. Isso não acabou, mas a gente está num bom caminho. Mas há 13 ou 15 anos atrás, isso era muito mais acentuado, ou seja, desestimulava que bons profissionais buscassem uma carreira nesse mercado por medo, receio, enfim, esse era o meu caso. Mas eu sempre tive essa sementinha na minha cabeça. Uma oportunidade que eu tive na época da faculdade foi cursar um período da PUC na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E lá eles têm um dos melhores MBAs em Football Business, super reconhecido na Europa. E na época eu consegui fazer uma matéria da graduação durante o intercâmbio. E ali ficou, como eu falei, essa sementinha na minha cabeça, mas trilhei meu caminho pelo mercado financeiro. Por mais de 5 anos eu passei por algumas assets, bancos pequenos, bancos grandes, fui para São Paulo, trabalhei no Itaú, enfim, mas não era feliz efetivamente com o que eu fazia. Sempre tinha essa vontade de tentar, de testar. E lá em 2011, eu estava num family office, até por coincidência era do grupo Brasif, onde eu trabalhei com o Cláudio. Ele era CFO do grupo na época, eu trabalhava no braço de investimento internacional, e ali era uma rotina um pouco menos desgastante do que um banco de investimento ou que uma asset, e ele me permitiu buscar algum curso, alguma diferenciação. Na verdade, começou muito mais como um hobby, para ser bem honesto, eu não tinha muitas pretensões, mas no Brasil e no Rio até não tinham muitos cursos no mercado esportivo. Tanto é que eu pensava em ir para fora do Brasil para fazer esse tipo de especialização. Mas estava trabalhando aqui, com algum tempo disponível, fui buscar esse curso aqui no Rio de Janeiro. E a Trevisan era o que oferecia, se eu não me engano, o único curso na época, lá em 2011, super bem qualificado, com algumas turmas se formando lá. E foi onde eu, como eu falei, um pouco por hobby, comecei a fazer um MBA de gestão e marketing esportivo. Eu acho que, só abrindo um parênteses rápido, para quem tem ideia de entrar para esse meio, uma especialização é fundamental nos dias de hoje, já que não existe uma faculdade, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro não existe uma faculdade que te forme para o mercado esportivo, para a gestão esportiva, uma especialização na área é fundamental para você adquirir algum conhecimento técnico. E foi isso que eu acabei fazendo, sem grandes expectativas, mas durante o meu curso na Trevisan. E aí, lá aconteceu, na verdade, o que é mais importante nesses cursos do que propriamente o conhecimento técnico que você vai adquirir, que é conhecer as pessoas que já trabalham, que já militam no mercado, na indústria. Então, ali, na sala de aula, tinham alguns colegas de turma que já trabalhavam no mercado do futebol, do esporte. Eu tinha na minha turma presidente de clube, diretor de federação, diretor de clube, de agência de marketing, de empresas que investiam e que patrocinavam o esporte, enfim. E aí você começa a conhecer quem trabalha no meio. Fora o corpo docente, que é sempre formado por pessoas que militam no meio esportivo. Então, aí você começa a criar o seu network. No mercado esportivo, isso é fundamental para você conseguir trilhar um bom caminho. Então, ali eu vi uma oportunidade. Um dos meus professores trabalhava na época na organização da Copa do Mundo, estava nos seus estágios iniciais, em 2012, já próximo da Copa das Confederações, que era um evento teste. Então, ali depois de terminar o curso, mais ou menos no meio de 2012, a gente conversava muito, e é importante você alimentar e estimular esse network que você cria no mercado esportivo. Surgiu uma oportunidade de eu sair do mercado financeiro e ir para trabalhar na organização da Copa do Mundo. Definitivamente não é uma mudança fácil. O mundo corporativo, o mercado financeiro, eles já são sólidos, eles têm um nível de remuneração elevadíssimo, ou seja, as pessoas, na verdade, são super estimuladas a buscar esses mercados, muito pela remuneração também. Então, eu posso dizer que eu tinha uma vida relativamente estável, boa, em termos de remuneração na época. E o mercado esportivo, por outro lado, é um mercado ainda incipiente. Em 2011, 2012, ainda em desenvolvimento. Obviamente, não tinha um plano de remuneração perto do que paga um mundo corporativo, o mercado financeiro.
mas, como eu falei, eu estava buscando alguma coisa que eu gostasse de fazer. E ali eu decidi abraçar esse projeto. E trabalhar no mundo esportivo tem muito disso de você abdicar de alguns conceitos e ir atrás do que você gosta de fazer. Costumo falar que a partir daquele momento eu nunca mais trabalhei, porque lidar com esporte, no meu caso específico, futebol, no dia a dia não é trabalho, não chega a ser trabalho. Para mim não vou dizer que é lazer, porque você tem muita responsabilidade, mas é algo muito prazeroso de se fazer e você acaba levando com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade. Então, ali eu acabei abraçando essa ideia e, como eu disse, não é uma decisão fácil. Você vai para um mercado onde a sua remuneração é talvez metade do que você ganha, mas ali é uma questão de vocação. Se você de fato quer trabalhar com esporte hoje em dia, você precisa sim ter vocação e abrir mão de conceitos e segurança, digamos assim, no seu trabalho. E a partir dali eu comecei a cursar meu caminho no mercado esportivo. Trabalhei na organização da Copa das Confederações, depois veio a Copa do Mundo em seguida. Eu emendei com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, na verdade, eu acabei não participando da entrega, né? Eu fiquei no comitê dos Jogos Olímpicos de 2014 até começo de 2015 e depois eu acabei migrando para a CBF, onde eu estou desde 2015, com uma breve saída, né? Um breve empréstimo, como eu costumo dizer, nos últimos 2 anos, para participar da organização da Copa América e do Mundial Sub-17 que aconteceram aqui no Brasil no ano passado. Mas eram eventos que tinham uma parceria da CBF, então eu estava, digamos, cedido pela CBF para organizar esses eventos. Então, assim, o que eu gosto de reforçar sempre nessas dicas, nessas sugestões, é que não tem uma fórmula de bolo. O mercado ele não é tão certinho, você não vai ter oportunidades abertas a todo momento, como no mundo corporativo. Diversas empresas multinacionais estão sempre abrindo vagas, programas de trainee, enfim. O mercado esportivo ele é muito de oportunidade. Então, o que eu sempre recomendo é que as pessoas interessadas busquem conhecimento, porque, como eu disse, você não vai encontrar isso numa graduação, então você tem que se especializar no mercado para adquirir conhecimento, e a partir dali você começa a abrir a sua cabeça para o leque de opções que você tem de atuação no mercado esportivo. Quando eu fiz o meu MBA, eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer no mundo esportivo. Deixa eu até aproveitar e compartilhar minha tela aqui. Eu costumo mostrar esse slide nessas palestras até para tentar entender a motivação que eu tinha e que talvez vocês tentem buscar no momento. Aqui, vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Eu costumo usar essa imagem muito para ilustrar como era a minha visão do mercado esportivo e como ela mudou drasticamente. Então, assim, quando eu me imaginava trabalhando no mercado esportivo, eu olhava para uma imagem como essa e falava, eu posso ser um jogador de futebol, como também tentei, mas fui frustrado. Eu posso ser um técnico de futebol. Eu posso trabalhar na comissão técnica, como médico, preparador físico, fisioterapeuta, enfim, algumas áreas técnicas. Eu posso ser árbitro de futebol, também é uma outra opção técnica. Posso até ser gandula, se for o caso. Todas essas atuações dentro da área técnica. E é difícil você pensar, eu quero desenvolver uma carreira corporativa, eu quero ser um executivo no futebol, mas o que eu faço? E desde que eu comecei a estudar no mercado esportivo, você começa a abrir a sua mente para milhões de atuações que você tem dentro de um evento como esse. Esse, por exemplo, é um print de um jogo na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E aí eu começo a mostrar que tipo de atuação as pessoas podem ter. Então, você pode ser um médico na beira do campo, e aí um médico especializado em medicina esportiva. Você pode ser um voluntário que trabalha nesse tipo de evento. Você pode trabalhar com segurança, que hoje é fundamental para grandes eventos, gestão de segurança pública privada. Você começa a
é elevar um pouco a sua visão. Você já olha ali uma área de camarote, ali dentro você tem diversos níveis de atuação, desde equipe de hospitalidade, equipe de segurança diferenciada, equipe de catering para fornecer alimentos e bebidas para esse tipo de cliente diferenciado no evento. Você tem também a parte de transmissão do evento, plataformas de câmera, a parte de transmissão, reportagem, mídia, enfim, também são fundamentais num evento esportivo. Ali mais um pouco acima, como eu mostro ali, vocês têm uma noção do que numa Copa do Mundo é a tribuna de imprensa de um grande evento. Ela ocupa talvez 20% de uma arquibancada de estádio, simplesmente para você abrigar a imprensa que vem trabalhar no evento. E dali você tem desde repórteres, produtores, editores, apresentadores, comentaristas, narradores, enfim, só para mostrar um pouquinho para vocês de todas as atuações que são possíveis dentro do mercado esportivo. Você não precisa limitar a sua cabeça só para a área técnica. Isso que eu comecei a aprender quando eu comecei a estudar no mercado esportivo e comecei a ver o que eu quero fazer. E aí eu queria deixar uma provocação aqui agora, depois de falar um pouquinho da parte de carreira. Desculpa, só para finalizar, então, assim, eu falei um pouco de curso, você pode buscar cursos, mas alimenta sempre o seu network, porque ele vai ser fundamental para você buscar as oportunidades. Como eu disse, no mercado esportivo elas não se abrem constantemente, são bem pontuais, você precisa estar pronto e preparado para quando uma dessas surgir, você poder abraçar e aplicar para um tipo de vaga no mercado esportivo. Bom, eu queria começar um pouco com uma provocação para todo mundo, se vocês puderem jogar aqui no chat. O que vocês entendem por um evento esportivo? O que vem na cabeça de vocês? O que é um evento esportivo? Queria ouvir um pouquinho de vocês essa percepção, porque a partir daí a gente desenvolve um pouquinho mais o tema para chegar onde eu quero. Se vocês puderem ir jogando no chat, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Mas queria entender o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em evento esportivo. É um jogo de futebol? É um programa de televisão? O que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Respondendo aqui: entretenimento, Copa do Mundo e Olimpíadas, celebração, competição, experiência. Verdade. A Carol acho que foi a mais certeira. Eu não esperava que logo de cara alguém já fosse na palavra correta. Hoje em dia, um evento esportivo ele é entretenimento. Eu acho que dá para a gente resumir bem o que é um evento esportivo nessa palavra, entretenimento. As pessoas hoje elas buscam conteúdo para consumir. O evento esportivo, existem, óbvio, outros tipos de eventos esportivos menores que não chegam a depender de tanto público, enfim, tem outras finalidades como inclusão social, desenvolvimento de uma modalidade, mas o que a gente está falando aqui é de grandes eventos esportivos e como eles se tornam grandes eventos esportivos. Eles são uma forma de entretenimento para o público. Eles levam conteúdo para o público. Então, eles começam a se diferenciar porque eles geram uma demanda em massa para ser consumido. E o que é o conteúdo que o grande evento esportivo gera? É o jogo, é a competição. Alguns falaram aqui. É a competição, é a surpresa. Enfim, esse tipo de conteúdo que o público em massa quer consumir. E quem é que produz esse tipo de conteúdo? Quem é que gera esse conteúdo para ser consumido pelo público que vai no estádio, que assiste em casa, enfim? São os atletas. E aí a gente começa a falar de como que os eventos esportivos se desenvolvem e se estruturam. Eles são feitos para atender demandas de clientes. E eu vou listar aqui talvez os 4 principais clientes que um grande evento esportivo possui e
como que eles devem ser atendidos na organização de um grande evento esportivo. E desses 4, 3 deles são geradores de receita, que são aqueles que dão o financiamento para os eventos se estruturarem e até mesmo crescerem, mudarem de nível, viajarem o mundo inteiro. 3 deles são geradores de receita. O outro cliente é o cliente que gera o conteúdo, que indiretamente vai trazer a receita. Como eu falei agora há pouco, são os jogadores, são os atletas, são aqueles que competem dentro do campo de jogo, dentro das 4 linhas, seja de uma quadra, seja de um campo, enfim, não importa. Os atletas são geradores de conteúdo, por isso que eles são o primeiro cliente que deve ser atendido num grande evento esportivo. Agora, como é que você atende jogadores, como é que você atende atletas, comissões técnicas, enfim, que fazem parte dos, digamos, geradores de conteúdo de um grande evento esportivo? Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente, para a gente poder destrinchar um pouco quem são os outros clientes, e aí a gente começa a entender a complexidade de um evento esportivo, a sua organização, o que acontece no backstage de um grande evento esportivo, para você poder atender a esses grupos de clientes. Porque o grande evento esportivo ele só faz sentido porque você tem uma demanda para atender. Caso contrário, você estaria organizando um jogo de futebol num campo, você não precisaria de uma arquibancada, você não precisaria de iluminação, cobertura, banheiro, arquibancada, enfim, nada disso. Mas não, você tem uma demanda, você tem clientes para atender. E a partir daí a gente vai desenvolver toda a complexidade que existe por trás do atendimento a esses clientes para organizar um grande evento esportivo. Então, o primeiro cliente que a gente tratou aqui são os jogadores, são os atletas. São eles que você precisa, primeiramente, atender e fazer com que eles possam desempenhar a sua função. Porque, obviamente, sem os atletas, você não tem jogo, você não tem conteúdo, você não tem mais nada para organizar. Então, eles são o seu principal cliente. Mas tudo isso que eles geram, todo esse conteúdo, todo esse entretenimento, começa a gerar demanda por parte do público. E aí sempre vai recair sobre o público, porque, de uma maneira ou de outra, o público vai consumir esse conteúdo que os atletas, que os times geram dentro de campo. Aí o primeiro cliente que a gente consegue pensar rapidamente é aquele que vai no estádio assistir, são os torcedores. Os torcedores, eles, como eu falei, esses próximos clientes que eu vou falar são os geradores de receita, são eles que proporcionam o faturamento para um grande evento esportivo para ele poder se estruturar e oferecer a magnitude que os grandes eventos hoje, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, oferecem para os fãs ao redor do mundo. Então, os torcedores são os primeiros clientes que a gente atende que geram receita. De novo, para atender esse tipo de cliente, você também precisa de uma complexidade por trás para que essa demanda seja atendida. Você precisa de um estádio bem estruturado, você precisa de um serviço de orientação de público, você precisa de um serviço de ingressos, você precisa de um serviço de alimentos e bebidas, você precisa de um serviço de segurança, enfim, e aí começa a gente a estruturar um comitê organizador de qualquer evento esportivo. Beleza, os torcedores que estão no estádio estão consumindo diretamente aquele conteúdo, são o seu primeiro cliente para você tratar, em loco, ao vivo. Mas você tem outros clientes para tratar. Você tem clientes que querem atingir os torcedores, mas que não necessariamente aqueles que estão dentro do estádio, que são os patrocinadores. Eles também atendem, obviamente, vocês têm ativações de patrocínio dentro de estádio, e a gente pode dividir esse cliente de patrocinadores de 2 maneiras, dentro de estádio, ao vivo, e fora do estádio, seja com inserções de mídia na televisão, na internet, ou, enfim, qualquer outra plataforma que aquele conteúdo está sendo transmitido. Então, os patrocinadores são outro cliente do seu grupo para ser atendido. Você tem que atender esse cara dentro do estádio, você precisa proporcionar, dependendo do nível de atuação do patrocinador, se ele vai ter uma placa estática, se ele vai ter uma placa de LED, são diferentes níveis de serviço que você tem que proporcionar para ele. Ele vai chegar se ele vai posicionar a placa de LED no entorno do campo, significa que ele vendeu aquela propriedade para atingir, como eu falei, o público que está assistindo aquele jogo. Mas
Cliente patrocinador é quem você tem que atender. Mas para você ter uma placa de LED, o que precisa? Você precisa de tecnologia, você precisa de gerador, de energia elétrica. E começa a entrar de novo, como eu falei, uma outra complexidade para você criar a estrutura necessária para atender esse tipo de cliente também dentro do estádio. Mas ele também vende patrocínio fora do estádio, dentro de uma televisão, numa transmissão online. E tudo isso você tem que atender esse cliente, mas ali você tem uma demanda de infraestrutura bem menor. Você praticamente não interage nesse nível com o patrocinador. E um outro grupo de clientes que hoje talvez quem financie na sua maior parte o esporte, o futebol também, são quem transmite aquele conteúdo. Porque quando você fala de cliente dentro do estádio, dependendo do tamanho do estádio, você se limita à capacidade daquela arena. Então, você pode falar de 30 mil pessoas que você vai atingir, 40, 60, 70 mil pessoas. Aqui no Brasil, você não chega a ter estádios muito maiores do que isso hoje em dia. Então, atingir um público limitado a algumas dezenas de milhares é muito pouco quando você tem um conteúdo muito rico na mão. E os transmissores daquele conteúdo se tornaram extremamente relevantes. Eu não vou dizer agora, isso tem mais de uma década, talvez 2, 3 décadas. O transmissor do evento se tornou talvez o maior financiador do esporte no mundo. Se você olhar, por exemplo, as demonstrações financeiras de clubes de futebol, que hoje são um pouco mais transparentes, você tem divulgação anual delas, e até mesmo especialistas acompanhando, você consegue montar gráficos de divisão das fontes de receita dos clubes, e dentro das receitas recorrentes que eles podem ter, os direitos de transmissão dos eventos deles desempenham um papel importantíssimo. Na média, talvez a participação chegue a 1/3, talvez 40%, 50% em alguns casos. Então, hoje, a transmissão do evento se tornou fundamental. Então, assim, você tem algumas etapas na hora de você realizar uma receita em cima de um direito de transmissão do seu evento. Quando você vende esse direito para alguém, você tem que entregar esse direito para alguém. Então, você ou contrata uma equipe de produção própria, ou até mesmo o seu cliente que comprou esse direito pode fazer essa produção da transmissão do evento. Mas o que importa aqui é que dentro de um evento esportivo, a transmissão dele precisa acontecer. E para a transmissão acontecer, você precisa de uma série de infraestrutura pronta dentro de um estádio, dentro de uma arena esportiva, para que a transmissão aconteça. Como eu falei ali naquela imagem, quando eu mostrei outras atuações dentro do mercado esportivo, a transmissão do evento é fundamental. Então, você tem instalação de plataforma de câmeras. Hoje, o nível de transmissão adquiriu uma qualidade tão grande que você precisa de fibra ótica para transmissão de dados. Você não pode ter um delay entre o que acontece no campo e a imagem que chega para o torcedor em casa. Então, você precisa instalar uma tecnologia dentro do estádio tão complexa que demanda diversas áreas funcionais na organização de um evento para que você atenda esse cliente. Eu costumo dizer que ele, para mim, é o meu principal cliente. Hoje, quando eu realizo um jogo de grande porte, um grande evento, eu busco de todas as maneiras chegar ou atender a demanda do transmissor do evento, porque é ele que vai me trazer a maior fonte de receita para eu botar de pé aquele evento. Então, assim, todos esses 3 clientes que eu mencionei, eles vão te trazer receita. Os torcedores, quando eles compram o ingresso, e aí eu sempre vou falar a palavra direito, porque quando alguém te gera uma receita, é porque ele está adquirindo algum direito do proprietário do evento. Então, se a FIFA é proprietária do evento, a CBF ou a Conmebol, enfim, todos eles são os donos daquele evento e começam a vender direitos para você se financiar e poder estruturar ainda mais o próprio evento, mas também a sua estrutura técnica que vai gerar o conteúdo. Então, os torcedores que vão no estádio, eles compram ingresso, então você tem que ter... Eu vou começar a entrar um pouco nesse detalhe de como se estrutura um comitê ou uma organização de um evento. Então, a área de ingressos,
começa a desempenhar também um papel super importante, porque você tem que fazer possível a ida do torcedor no estádio. Você precisa estruturar uma plataforma de vendas online. Às vezes pode parecer simples, um site, hoje qualquer um coloca de pé e tal, mas quando você fala de um evento esportivo de grande porte, você muitas vezes fala de um fluxo de pessoas nesse site gigantesco. Eu já enfrentei início de venda de ingressos de grandes eventos que facilmente derrubam sites. Então, você hoje precisa evoluir sua tecnologia para estruturar uma plataforma de vendas. Eu falo principalmente online hoje porque é muito raro você fazer venda de ingresso físico. É obrigatório por lei no Brasil, você precisa dar essa oportunidade para os torcedores, mas a maioria dos ingressos vai ser vendido online. Então, você começa com uma área de ticketing dentro do seu evento para poder estruturar isso, para você poder criar uma plataforma de vendas, depois uma plataforma de impressão e entrega desses ingressos. Aí alguns podem até se perguntar, mas por que você precisa entregar ingresso? Eu estou falando no caso específico do futebol, é um pouco diferente de alguns outros esportes e alguns outros tipos de entretenimento. Por exemplo, cinema, você compra sua cadeira, seu ingresso está no celular ou você imprime em casa, chega lá na hora e entra, sem problema nenhum. Só que eu acho que vocês não se imaginam fazendo isso na porta de um estádio de futebol. Até porque o incentivo a burlar a regra é muito grande. Então, você pode imprimir 100 ingressos numa impressora e 100 pessoas tentarem entrar, sendo que somente um pagou. Tudo bem, a tecnologia hoje impede que isso aconteça na porta do estádio. Só que se você começa a ter 100 pessoas, 200 pessoas travando a sua catraca na entrada do estádio, gera um problema enorme de segurança para o seu evento. Isso você não quer. Então, hoje em dia, a prática em eventos de futebol especificamente é que você faça a entrega física do ingresso. É raro você ter o ingresso online ou o ingresso impresso em casa, acontece, mas em eventos de grande porte isso costuma ser evitado para você não gerar problemas de segurança para o público na entrada do estádio. E aí eu já começo a entrar em outra área de um evento esportivo, que é a área de segurança. Você estruturou uma venda de ingressos, você está proporcionando o seu cliente a compra, a retirada e a ida ao estádio. Só que quando você está falando de um evento de massa, você está falando de 40, 50, 70, 80 mil pessoas no mesmo local ao mesmo tempo. Ou seja, a probabilidade de problema é maior que zero e talvez até relevante, eu diria. Então, você precisa estruturar uma área de segurança no seu evento para você poder lidar com o público. E a área de segurança ela não vai se restringir somente ao estádio. Essa é uma das maiores demandas de atuação, eu diria, porque você demanda um efetivo de segurança enorme em termos de número de pessoas. Só para dar uma noção para vocês, uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil, no Maracanã, tinham mais de 1.000 agentes de segurança privada trabalhando na operação do jogo, fora a operação de força pública. E aí existem algumas diferenciações. Existem eventos como os mais modernos hoje em dia que não utilizam a força pública dentro da arena esportiva. Óbvio que ela está lá presente porque ordem de prisão não é um segurança privado que vai dar, uma intervenção mais enérgica não é um segurança privado que vai dar. Você precisa de uma pronta resposta da força pública dentro do estádio, mas a primeira e a segunda atuações sempre são da segurança privada. Então, como eu falei, numa final de Copa do Mundo você tem mais de 1.000 agentes de segurança privada, fora os agentes de segurança pública que atuam na retaguarda dentro da arena, mas o entorno dela acaba sendo uma área muito crítica e sensível para a atuação dos agentes de segurança pública. O agente de segurança privado, obviamente, ele não pode atuar ali porque ele não tem essa prerrogativa, ele não tem a autoridade para atuar em uma área pública, somente, obviamente, a segurança pública. Então, você tem que contar com uma estruturação de uma área de segurança para planejar qual vai ser o efetivo que você vai empregar num jogo específico. Por exemplo, você vai ter, como a gente teve recentemente na Copa América, por exemplo, Brasil e Argentina na semifinal. Quando você, só dando um passinho atrás, quando saiu o calendário, sorteios, grupos, etc., fazia-se uma projeção de resultados, de evolução dos times, onde o Brasil só encontraria a Argentina na final. Então, a área de segurança da Copa América planejava o emprego de um efetivo muito maior na final da Copa América, que você podia ter um Brasil e Argentina. Porém,
A Argentina perdeu um jogo aqui, outro ali, enfim, saiu em segundo do grupo, encontrou o Brasil na semifinal. Não existiu um planejamento antecipado de um emprego de um número muito grande de força pública na semifinal. Porém, você refaz todo o seu plano de acordo com a situação que você vai encontrar. Esse foi o caso. Você tinha um Brasil e Argentina em Belo Horizonte, uma semifinal. É um jogo muito mais crítico do que foi a outra semifinal, por exemplo, entre Chile e Peru. Então, você desloca o seu efetivo de segurança para aquele jogo que é muito mais sensível. Então, essa área de segurança do evento, ela serve para fazer esse tipo de planejamento e remanejamento, caso seja necessário. Eu vou abrir um parênteses também ainda sobre a área de segurança, que ela não trata só do seu cliente torcedor, ela vai tratar também do seu cliente atleta, seu cliente jogador, time. Então, você tem a área de segurança também atuando em escolta, em segurança em hotéis, segurança em locais de treinamento. Então, essa estruturação de área de segurança é super importante também para atender os seus clientes, como eu falei, seja um torcedor, seja um atleta que está participando do seu evento. Ainda falando de torcedores que vão no estádio, a gente falou de ingresso, a gente falou de segurança, a gente tem que ter uma área de limpeza estruturada dentro do evento para também atender o cliente. Você está num evento que dura um mês, você não vai ter só um jogo dentro de um estádio, você vai ter 4, 5, às vezes 6, 7 jogos. E a cada intervalo de jogo, você precisa refazer a sua instalação esportiva para receber o novo jogo que vai acontecer dali 1, 2, 3 dias. Então, você precisa de uma área de limpeza que faça toda aquela limpa no estádio e deixe ele limpinho, bonitinho para o jogo que vem em seguida. Não só de um jogo para o outro, mas durante uma partida, uma área de limpeza é fundamental para fazer toda a limpeza recorrente necessária durante um jogo. Vocês podem imaginar a quantidade de lixo e resíduos que são gerados numa partida de futebol, quando você tem 70 mil, 60 mil pessoas frequentando o estádio. Então, você precisa, de novo, de uma área de limpeza e resíduos para atuar no seu evento, porque acaba o jogo, você tem que dar uma destinação para aqueles resíduos. Tem os resíduos que são recicláveis, tem os resíduos que não são recicláveis, enfim, você tem uma complexidade na gestão de limpeza e resíduos dentro de um evento esportivo. Então, uma área dessa é importante para dar um fim para esses materiais após cada partida. Esse mesmo cliente seu que está dentro do estádio, ele também precisa se alimentar. Hoje, você ainda vê um pouquinho esse cliente sendo, digamos, maltratado em alguns jogos, alguns eventos esportivos, mas em eventos de grande magnitude, você costuma ver uma área de alimentos e bebida, ou uma praça de alimentação um pouco mais estruturada, porque você tem um planejamento um pouco antecipado para você atender esse público. E como é que atua essa área de alimentos e bebidas? Nas concessões, nos bares e lanchonetes que estão espalhados pela sua arena esportiva. E aí, não necessariamente os espaços existentes vão ser suficientes para atender seu público. De novo, se você tem um jogo de baixa demanda, você pode abrir um bar, 2 bares, 3 bares, e aí você conseguir lidar com a demanda existente naquele dia. Mas se você está, por exemplo, numa semifinal Brasil-Argentina, você tem que começar a buscar alternativas para atender seu público de uma maneira adequada. Então, não é só abrir o bar que você está vendendo e está atendendo o cliente. Não é isso. Você vai formar fila, você vai gerar ineficiência. Então, você começa a pensar em maneiras de gerenciar filas, maneiras de criar pontos de venda satélite, maneiras de criar métodos de pagamento satélite para você evitar aglomerações e tratar e atender bem esse seu cliente. A ideia é sempre, num grande evento esportivo, é que você possa atender bem o seu cliente para que ele volte. Uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, eles acontecem uma vez na vida, outra na morte do seu país. Mas quando você está falando de um evento recorrente, aí pode ser uma Conmebol Libertadores, um Brasileirão, jogos frequentes que o seu clube organiza no seu estádio, é importante você tratar bem o seu cliente, porque ele vai querer voltar, ele vai querer não só frequentar o estádio, mas vai querer consumir dentro do seu estádio. Então, além do ingresso, ele vai te deixar de receita o consumo de alimentos e bebidas, quem sabe até de produtos de merchandising que se pode vender dentro do estádio. Então, tenho sempre em mente que todo detalhe é importante na hora de você atender o seu cliente dentro de um evento esportivo. Você não tem que tratá-lo como um animal, você não tem que tratá-lo como um qualquer. Ele é super importante para você. E é importante que todos os
executivos do mundo esportivo tenham isso em mente para melhorar o nível de serviço a cada evento, para que a gente saia daquele paradigma de que no estádio é desconfortável, no estádio é perigoso, não vale a pena. Vale a pena se você tratar bem o seu cliente, porque ele vai voltar. Só para tentar finalizar esse resumo do atendimento ao cliente torcedor dentro do estádio, existe um outro tipo de serviço que é implementado, que é o serviço de orientação de público. De novo, muitas vezes você vai num estádio que você não conhece, isso acontece muito em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, você está viajando, está em outro país, indo numa arena que você nunca viu na vida, você está perdido, você não consegue se identificar direito com o ingresso, o portão, etc. Então é importante você ter um serviço de orientação de público. Isso eleva o nível de qualidade do seu evento, porque, de novo, seu cliente vai se sentir mais confortável, vai se sentir mais bem atendido e vai querer voltar. Então, nesses grandes eventos, é muito comum você ter uma área de orientação de público no entorno do estádio e até mesmo dentro dele. Sempre que você vê aquela plaquinha do posso ajudar, aquela mãozinha de orientação, enfim, é porque você tem um serviço de atendimento ao público bem estruturado, para que ele possa ser orientado para o portão correto, para que ele possa ser orientado para o assento correto, se for um evento onde respeitam o assento marcado. Então, essa é uma outra área que, inclusive, demanda uma força de trabalho elevadíssima, porque você imagina, para você conseguir orientar um público de 50, 60, 70 mil pessoas no entorno de um estádio, você precisa ter muita gente com poder de comunicação. E aí, nisso eu falo megafone, caixa de som, material visual grande, para que o público consiga identificar quem pode ajudá-lo na orientação ali no entorno do estádio. Então, de novo, essa é uma outra área que você precisa montar dentro do seu evento esportivo para tratar bem o seu cliente, gerar uma boa experiência para ele, uma boa impressão para que ele fale bem do seu produto e queira consumi-lo novamente. Por que Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League são eventos bem reconhecidos e demandados pelo mundo inteiro? Não é só o torcedor local que quer ir no estádio. Muitas pessoas querem viajar para assistir aquele tipo de evento porque eles são bem atendidos. Eles experimentam uma experiência no estádio, no entorno, no caminho para a arena, marcante para ele, e marcante positivamente. Não é um marcante onde ele sofre dentro do transporte público, não é um marcante porque ele sofre com segurança no entorno da arena, porque ele encontra um assento desconfortável. É marcante porque é positivo para ele. E isso marca o cliente para sempre. Você reforça a marca do produto, fazendo com que você consiga vender esse produto recorrentemente em qualquer lugar do mundo. São eventos globais e se tornaram globais. Eles conseguem imprimir uma qualidade no serviço para o cliente igual, ou às vezes melhor a cada edição, fazendo com que o cliente queira voltar e queira demandar e consumir aquele produto, aquele conteúdo novamente. Então, assim, pode parecer besteira você ter alguém com posso ajudar do lado de fora, você ter um serviço de limpeza, mas tudo isso é super relevante quando você fala da experiência do torcedor dentro de uma arena esportiva. Passando um pouco para os patrocinadores, que são outros clientes que a gente comentou aqui, os patrocinadores eles ativam a sua marca de duas maneiras. Eles compram o direito, quando eu te comentei que a gente ia falar muito de direito aqui, é isso. O torcedor que vai no estádio, ele compra o direito de assistir adquirindo o ingresso. O patrocinador, ele compra o direito de associar a marca dele àquele evento. Quando ele compra esse pacote, existem diversas modalidades dentro desse pacote. A mais comum e usual é a exposição estática, ou enfim, dinâmica, da marca dele, naquelas placas de publicidade no entorno do campo, seja no gramado ali em volta do campo também. Mas esse é um modelo muito, digamos, arcaico. Hoje em dia, a percepção do cliente para uma marca estática no entorno do campo ela é muito baixa. Qualquer investimento em publicidade, em marketing, hoje, ele deve ser feito associado à ativação. Então, assim, quando for feito um orçamento de investimento em marketing esportivo, a gente está falando aqui especificamente do mercado esportivo, é muito importante você ter sempre no orçamento
recursos para adquirir o direito de você associar a sua marca àquele evento, àquele conteúdo, mas que você também tenha recursos para você ativar a sua marca naquele evento. E é isso que é muito importante. Vocês podem lembrar aí cases famosíssimos de marcas que ativam, como Heineken na Champions League, por exemplo. Enfim, porque eles dedicam parte do orçamento de marketing deles, não só para a compra do direito, mas para a ativação do direito. Então, como é que você atende esse cliente patrocinador dentro de um evento esportivo? Tem a atuação clássica que eu mencionei, que são as placas estáticas, que podem ser simplesmente as placas paradas ou LEDs. E aí você precisa instalar esse material para o seu patrocinador, para o seu cliente, ter a visibilidade que ele comprou, porque essa é uma das entregas que foi vendida no pacote dele de marketing. Mas também, e aí vai depender de como o dono do evento estrutura essa venda de ativação, essa venda do direito de associação de marca, mas você pode fazer diversas ativações dentro do seu evento, desde levando clientes para conhecer os vestiários antes do jogo, para pisar no campo durante o aquecimento, ou ver o aquecimento ali da beira do campo. Esses são exemplos de ativações clássicos que a gente vê nesses grandes eventos. Grandes patrocinadores de Copa do Mundo, de Champions League, até mesmo de Copa América, eles levam os clientes, fornecedores, enfim, eles têm o direito de ativação vendido ou acordado junto do proprietário para que eles tenham essas experiências únicas. Estar no vestiário, ou, por exemplo, como na Copa América no passado, a Ambev, que era um dos patrocinadores, ela tinha a exposição de marca dela no evento, claro, mas ela comprou uma ativação nesse pacote que era o Man of the Match. Acabava o jogo, um jogador eleito pelo público era agraciado com o prêmio de Man of the Match, que era um troféu com a marca da Ambev, tinha um backdrop da Ambev para fazer a entrevista, e além dessa exposição, digamos, extra, dessa ativação que eles faziam, eles aproveitavam para que a entrega do prêmio fosse feita por pessoas-chave para a Ambev. Então, a gente teve desde artistas famosos que são patrocinados pela Ambev entregando esse prêmio e aí gerando conteúdo orgânico para rede social, enfim, para campanhas da Ambev, como eles também fizeram esse tipo de entrega com funcionários. Isso acaba sendo um endomarketing, uma maneira de motivação interna dentro da empresa. Você faz isso com fornecedores. É sempre importante você criar uma relação sadia com o seu fornecedor, então colocá-lo para viver uma experiência única que só você pode proporcionar porque você comprou aquele direito é fundamental para estreitar e melhorar essa relação, ou até mesmo com clientes. Então, assim, a Ambev adquiriu um direito e começou a usar de maneiras distintas para atingir diferentes objetivos. Uma era a geração de conteúdo com garotos de propaganda, outro com funcionários da casa para gerar motivação e outros com fornecedores, clientes para estreitar e melhorar a relação com stakeholders da empresa. Então, assim, é fundamental você poder entregar isso para o seu patrocinador, porque isso vai fazer a diferença na hora dele querer comprar o seu pacote de marketing, o seu pacote de publicidade, que é uma outra fonte de receita para o seu evento. Então, o organizador do evento ele tem que proporcionar essa oportunidade para o patrocinador, sem tirar da cabeça que você também não pode interferir tanto numa entrega técnica que é o jogo de futebol propriamente dito. Então, você não pode, por exemplo, vender uma propriedade onde um patrocinador vai ficar sentado na beira do campo, porque o entorno do campo ele é protegido tecnicamente, digamos assim. Você não tem um entorno do campo poluído. Então, é um tipo de ativação que não pode acontecer. Vou dar um exemplo de uma ativação, por exemplo, da Copa América, que a RAP tentou fazer, mas que acabou não rolando, porque eles queriam entregar a bola de cada jogo no círculo central para o juiz com um daqueles entregadores da RAP. Só que isso interferia muito na parte técnica da partida. Então, o lado técnico do jogo, da competição, não autorizou. Então, foi um patrocínio que acabou não acontecendo naquela ocasião, porque interferia na área técnica. Então, o organizador do evento ele tem que criar
a oportunidade adequada e correta para que o patrocinador compre a propriedade e possa investir na sua competição. Então, é importante você ter uma área de marketing estruturada para atender o seu cliente patrocinador dentro do estádio fazendo esse tipo de ativação. Um outro tipo de ativação super comum, além dessas mais criativas e as mais clássicas de publicidade estática, é você também proporcionar uma experiência para o seu patrocinador através de ingressos diferenciados. Normalmente, nessas cotas de patrocínio de grandes eventos, o patrocinador ganha ingressos de diversos setores do estádio, mas o que mais importa para ele é ter ingressos de hospitalidade na mão. Então, a área de hospitalidade num grande evento se torna fundamental para que você consiga atender esse cliente de uma maneira diferenciada. Você vai colocá-lo dentro de um camarote, que vai ter uma comida e uma bebida diferenciada, de novo, já sendo atendido pela área de comida, alimentos e bebidas do seu evento, mas uma atuação diferenciada do público geral daquele estádio. Então, assim, você com uma área de hospitalidade, você vai ter um receptivo, você vai ter uma possibilidade de estacionamento mais próximo ou dentro do estádio, dependendo de como é o plano de transportes desse evento. Então, você proporciona uma experiência para o torcedor diferenciada. E, para isso, você precisa estruturar dentro do seu organograma uma área de hospitalidade que vai organizar todos esses detalhes para que o patrocinador consiga entregar essa propriedade que ele comprou. Eu comprei um ingresso de hospitalidade, mas eu quero, de fato, proporcionar uma experiência para o meu cliente. Eu não quero só dar o ingresso na mão dele, entendeu? Então, de novo, uma área de hospitalidade vai acabar sendo muito importante. E tem uma outra área importante, né, nos grandes eventos, que às vezes até passa despercebida, que indiretamente atende o patrocinador, ou pelo menos atrai o patrocinador, que é uma área de comunicação visual dos jogos. O que seria isso? Quando você assiste hoje um jogo da Champions League, como que você imagina o estádio? Todo dressado, com aquela comunicação visual das estrelas, uma tonalidade de cor azul mais escuro, você vê aquele símbolo da Champions League por todo lado. Você cria uma ambientação no estádio que muda completamente o ambiente, que muda completamente a percepção de valor daquele evento para quem está consumindo o evento, seja para o torcedor, mas para o próprio patrocinador. Ele sente que ele está investindo, ele está anunciando a marca dele num evento premium. Isso é relativamente fácil de se fazer porque você faz isso em qualquer estádio. Então, os estádios da Champions League, hoje, que você vê uma comunicação visual toda especial, no dia anterior eles estavam como estão no campeonato italiano, como estão no campeonato espanhol. Só que todo esse envelopamento que esse é o jargão que a gente usa no mercado, todo esse envelopamento que é feito no estádio, ele cria uma ambientação diferenciada que dá um outro status para o seu evento. Então, você ter uma área de comunicação visual bem montada é importante para você mudar a percepção que os seus clientes têm daquele evento que eles estão consumindo, daquele conteúdo. Se você reparar, Copa do Mundo, a mesma coisa, você tem toda uma ambientação. Acho que naquela foto que eu mostrei no começo da conversa, mostrava bem. Era o estádio Mineirão, que ele é todo de concreto, assentos cinzas, etc., entre aspas, sem graça, mas que para os jogos da Copa do Mundo ele estava todo ambientado com as cores, com o look, com a comunicação visual, com a marca da Copa do Mundo. Então, você cria um valor diferenciado para a sua competição a partir do momento que você cria um ambiente diferente para quem vai consumir aquele conteúdo. E eu posso falar até pelos próprios atletas, no ciclo de eliminatórias agora para a Copa do Mundo na Rússia, a gente, quando organizava esses jogos lá na CBF, a gente também fazia questão de, por mais que fossem jogos isolados, foram 9 jogos, um em cada estádio, sabe? Diferente de uma Copa do Mundo que você tem 5, 6 jogos num estádio só, que aí faz sentido, você tem uma economia de escala na hora de investir nesse tipo de ambientação. A gente fez questão de fazer essa ambientação para que o torcedor sentisse essa mudança no ambiente, mas que o próprio jogador também sentisse. Quando ele entrasse no vestiário, ele achasse que já estava num vestiário de Copa do Mundo, para que a motivação dele fosse diferenciada para aquela partida. Então, isso faz muita diferença não só para o seu cliente
gerador de receita, né? O torcedor, o patrocinador, mas para o próprio jogador, o atleta, ele se sente num ambiente diferenciado quando você tem toda uma comunicação visual diferente no estádio. Perdão. Mas, assim, do que consiste uma área de comunicação visual? Você precisa ter designers que vão montar toda a marca e a ambientação visual do evento. Aí você tem que fazer aplicações em áreas do estádio e tudo mais. E aí você vai rodar quilômetros de lona, de adesivos, para você montar o seu estádio da maneira que você idealizou. E acreditem que isso aí você consegue fazer da noite para o dia, em alguns casos. Da noite para o dia. Então, é um trabalho que é uma correria absurda, absurda. Quando você tem pouco tempo para montar um evento, você vara noites para poder entregar aquilo que você idealizou no seu planejamento, mas é importante você investir nisso, porque você, de novo, você valoriza o seu evento. E aí, de novo, você cria um outro valor para o patrocinador que vai investir, que vai comprar uma cota de patrocínio daquele evento. E aí, chegando no outro grupo de clientes que eu mencionei, que são quem transmite a partida, quem transmite a competição. Como eu falei, esses eu costumo tratar da melhor maneira possível, porque são eles que vão trazer a maior fonte de receita, a maior fonte de faturamento para o evento. Porque eles não vão transmitir o jogo para 70 mil pessoas ali no estádio. Eles vão transmitir o seu jogo, a sua competição, para milhões de pessoas no mundo inteiro. E isso tem um preço totalmente diferenciado. Por isso que eles pagam quantias enormes na hora de adquirir os direitos de transmissão de uma competição, de um evento esportivo. E aí, como eu falei, você tem duas maneiras de gerar a transmissão de um evento. Os grandes eventos hoje, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, a Copa América, a Libertadores, Champions League, elas têm uma equipe própria de geração de imagem, de geração de conteúdo. Por quê? Porque aí você também tem a curadoria, você tem o controle de tudo que é enviado para o satélite, consequentemente, para todos aqueles que adquiriram o direito. Então, hoje, nos grandes eventos mais bem estruturados, você tem uma área de broadcast pronta para trabalhar a geração de imagem do seu evento. E essa área vai precisar, obviamente, demandar outras áreas dentro do seu evento para fazer a entrega. Então, a área de tecnologia vai ter que entregar fibra ótica, a área de infraestrutura vai ter que entregar um compound de logística para o caminhão da transmissão, para os satélites poderem se instalar um local adequado dentro do estádio, onde você possa passar seu cabeamento que vão para as câmeras espalhadas por todo o estádio, enfim. Esse é o cliente que você tem que ter certeza que está sendo super bem atendido para que ele gere a melhor imagem possível e consiga, de fato, levar o seu evento, como eu falei, para milhões de pessoas no mundo inteiro. E a outra opção que você tem na geração de imagens, que no Brasil ainda é comum, é você vender esse direito de transmissão, mas você não produzir. No exemplo que eu citei agora, você gerando essa imagem, você simplesmente, eu estou sendo muito simplista, tá? Mas você simplesmente dá um cabo para o seu detentor de direito. Por exemplo, a Globo comprou o direito de transmissão de um jogo da seleção e a CBF produz toda a imagem. Eu vou só simplesmente plugar o cabo da Globo no caminhão da geração da transmissão e eles vão receber esse feed para fazer a transmissão deles. E toda a produção, como eu falei, é feita in-house. Mas ainda no Brasil é muito comum que o detentor do direito, quem compra o direito de transmitir, também produza. A Globo faz bastante isso também em eventos aqui no Brasil. Ela tem toda uma estrutura e uma tecnologia sensacionais. É difícil você ver no mundo quem tem a tecnologia parecida, mas eles são dos melhores no mundo nisso, para produzir a imagem e aí eles transmitirem. Então, eles fazem o trabalho duplo. São dois modelos que você tem na hora de operar a geração de conteúdo do seu evento. Mas, em qualquer uma delas, seja ela in-house, você tem que tratar a sua área interna da melhor maneira possível para que o seu cliente, quem comprou o seu direito, receba no cabo a melhor imagem possível.
Ou se o seu cliente também é o produtor da imagem, você tem que dar a estrutura dentro da sua arena para que ele consiga gerar essa imagem e transmiti-la para todos os canais que ele se propôs a fazer. Então, como eu falei, você precisa de uma área de tecnologia bem estruturada, você precisa de uma área de infraestrutura bem estruturada para que ele tenha todo o espaço de trabalho, passagem de cabo, fibra ótica, enfim, que tudo isso corra muito bem. Esses são, então, como eu falei, os 3 principais clientes que você atende no seu grande evento, que vão te gerar receita, que vão te gerar faturamento. Eles consomem o seu conteúdo, mas pagam muito bem por isso. Existem outros clientes, digamos assim, menores, mas não são menos importantes dentro do seu evento, mas eles demandam menos atenção, porque, obviamente, eles não são geradores de receita, mas você tem também que atender, como eu mostrei naquela imagem do Mineirão, não sei se vocês repararam, a tribuna de imprensa no estádio era gigante. Grande parte dela era composta por detentores de direito, quem de fato pagou para poder transmitir a partida. Mas muitas vezes o seu evento ele é coberto por um veículo de imprensa que não comprou o direito, ou seja, ele não pode transmitir na televisão, por imagem, o seu evento, mas ele pode repercutir o seu evento. Seja uma rádio, seja um comentarista, um blog, um canal de YouTube, até mesmo um fotógrafo. São profissionais que vão ao seu evento e que ajudam na repercussão dele. Eles geram mídia indireta do seu evento. Então, são outros clientes que você tem que atender. Então, fotógrafos, por mais que eles não paguem para estar ali, mas eles vão divulgar o seu evento, eles vão gerar conteúdo do seu evento. Então, você tem que botar ali uma cadeira para ele sentar atrás da placa, marcar a posição dele, botar um cabo de internet para ele poder gerar a imagem dele e online ele já está repassando para o mundo inteiro as fotos que eles tiraram ali ao vivo, não ter que depender de sair dali do campo, ir para uma sala que tem internet. Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, então os fotógrafos estão transmitindo as imagens real time. Durante o jogo eles estão já gerando essas imagens para o mundo inteiro. Então é um tipo de cliente que você também vai atender. Existem aqueles clientes que não pagam ingresso, mas que são indiretamente, politicamente importantes para o seu evento. Então, na sua área VIP, na sua tribuna de honra, você vai receber autoridades, vai receber políticos, você vai receber dirigentes, pessoas que participam do mundo do futebol, que precisam também ser muito bem tratadas dentro do seu evento. Então, você vai ter uma área de convívio diferenciada, segregada, com comida, bebida, um assento mais confortável, com boa visão do campo. E você precisa de uma área de protocolo que lida com autoridades, digamos assim, protocolares. Então, é uma área específica que tem pessoas com formação específica para receber um chefe de Estado, para poder receber uma autoridade adequadamente e colocá-la para assistir o jogo. Por mais que ele não seja um cliente pagante, ele indiretamente ele acabou contribuindo para que aquele evento acontecesse. Um exemplo muito simples. Quando se leva um grande evento para um país, o governo federal ele é fundamental em garantir as condições necessárias para que aquele evento ocorra. O presidente garante via lei, via decreto, enfim, via estrutura governamental, ele garante que o evento aconteça naquele país. Você vai cobrar ingresso do presidente? Não, você tem uma área que vai atender esse tipo de autoridade dentro do seu evento, com todo conforto, tratamento VIP, enfim. Então, são outros tipos de clientes que a gente atende nos eventos. Então, a área de protocolo, de novo, dentro da sua estrutura de organização de evento, é fundamental também para atender esse tipo de cliente. E eu queria só finalizar mostrando toda essa complexidade da estrutura de organização do evento, falando daquele primeiro cliente que eu comentei, que não te geram a receita, mas eles geram o conteúdo, eles são o conteúdo, na verdade. E toda a receita que você faz num evento, ela acaba sendo revertida muito em função do atendimento que você faz para esse cliente. São os atletas, são os times, as comissões técnicas. Você tem uma área de acomodação para que possa atender esse tipo de cliente. Identificar hotéis com antecedência, identificar as demandas dos times nos hotéis,
por andar exclusivo, 3 andares separados, salas médicas, salas de fisioterapia, enfim, que vão atender todas as demandas de uma delegação esportiva dentro do seu evento. Você precisa ter especialistas que vão, com antecedência, buscar hotéis adequados, não só dentro do próprio hotel, mas que eles tenham uma distância razoável para o aeroporto, uma distância razoável para o local de treino, uma distância razoável para o estádio. Enfim, você tem que congregar ali diversos fatores na hora de selecionar um hotel que vai atender essa delegação. Além de uma área de acomodação, você tem uma área de transporte. Quem vai deslocar essa delegação esportiva de um lado para o outro? Você precisa de uma área de transporte que, inclusive, dialogue com os órgãos públicos no sentido de obter algumas situações ou condições mais favoráveis. Exemplo, se você vai fazer um jogo como foi... Vou dar outro exemplo da Copa América. A abertura da Copa América foi no Morumbi, numa sexta-feira, às 21h30. São Paulo, sexta-feira, 21h30. Você pode imaginar o caos que não seria um entorno do Morumbi uma sexta-feira à noite. Só que a área de transporte do seu evento esportivo, ela está ali justamente para que, com antecedência, sabendo da criticidade daquele evento, daquele jogo específico, ela atue junto com os órgãos públicos para bloquear algumas vias, bloquear acesso de carros no entorno do estádio, inverter, eventualmente, mãos, coordenar o comboio da delegação, qual vai ser a rota que ela vai seguir, se vai ter que bloquear alguma via nessa rota ou não. Enfim, a área de transporte, ela não simplesmente coloca um veículo para deslocamento da sua delegação, mas ela planeja, inclusive, todos os riscos que podem acontecer no trajeto da delegação. Até por isso você tem planos B, C, para que, caso haja algum problema, o evento não seja impactado por conta desse contratempo que você pode enfrentar no meio do caminho. Vou dar um exemplo que, de novo, da Copa América, mas que exemplifica muito bem a atuação conjunta da área de segurança, mas com a área de transporte. A gente tinha um hotel reservado para as delegações aqui no Rio de Janeiro, ali na Avenida Niemeyer. Vocês devem conhecer o Sheraton. E no começo do ano, em janeiro, fevereiro do ano passado, o Rio sofreu com aquelas chuvas torrenciais, por ventania, que gerou desabamento ali no Morro do Vidigal. A Niemeyer ficou interditada por várias semanas, até por meses, inclusive. E quando isso aconteceu, a nossa área de transporte ligou um sinal de alerta. Falou, olha só, o hotel fica no meio da Niemeyer. A Niemeyer é uma via que vai para um lado ou para o outro. Se ela está interditada de um lado, a gente só tem uma saída. Se a gente só tem uma saída, a gente não tem, consequentemente, plano B nem plano C. E esse era um hotel que seria usado, por exemplo, por um finalista da Copa América. Você imagina se, para a final, o time está lá, entra no ônibus, sai do Sheraton, vai descer a Niemeyer, quebra um carro na via, porque ele é via de mão dupla, inclusive. Você não tem nem duas pistas para um sentido. Se um carro quebra, se tem um acidente ali, o ônibus não consegue passar. Você não tem o jogo da final da Copa América. Você vai atrasar o seu jogo por causa disso. Então, assim, esse tipo de risco é mensurado por uma área de transporte com antecedência para que a gente fuja disso. Então, naquele caso específico, a gente se sentiu impotente em utilizar o hotel que a gente tinha planejado. A gente, vamos ter que mudar de hotel, porque aqui a gente não tem um plano B. A gente não pode correr esse tipo de risco no nosso evento, porque a gente tem, não é nem só o compromisso com o torcedor de entregar o jogo, mas você tem o compromisso com o patrocinador que comprou o direito de expor a marca dele, ativar a marca dele naquele evento, naquela determinada hora. Você tem o compromisso com o detentor de direito de transmissão do evento, que montou a grade de transmissão do canal dele em função do horário que começaria a partida naquele dia, naquela hora. Então, você não pode atrasar, até porque tem multas contratuais previstas, caso você atrase partidas. Então, você tem que tomar muito cuidado, e as áreas multidisciplinares atuam no planejamento justamente para mitigar esse tipo de risco e traçar a operação da melhor maneira possível. Então, esse é um exemplo de atuação da área de transporte.
E aí, para finalizar, outras áreas que atendem esse cliente atleta, esse cliente de delegação, é a área de competição, que é a área mais técnica de um grande evento esportivo, que é quem vai selecionar os locais de treinamento para que essas equipes pratiquem no seu dia a dia. É a área que vai comprar o material esportivo, que vai atender as delegações durante os períodos de treinamento para a competição. É a área que vai preparar o gramado esportivo, o gramado do campo de futebol para as partidas. E aí, é pena que a gente não tem muito tempo, mas o gramado esportivo hoje é um tema altamente complexo. Você tem dentro das equipes multidisciplinares de um evento esportivo engenheiros agrônomos que monitoram frequentemente os gramados para saber se eles vão chegar num estado perfeito ou não, ou se tem algum risco porque caiu uma chuva, ou se o nível de desgaste foi muito grande antes do evento. Que tipo de atitude a gente vai tomar para corrigir esse problema? A gente tem que fazer uma renovação no gramado 30 dias antes, a gente tem que fazer uma manutenção pontual, tem que jogar um fertilizante, você tem que jogar uma semente de inverno, você tem que trocar placas de grama, se é possível trocar placa de grama, enfim. Acaba se tornando uma complexidade muito grande, mas a área técnica de competição cuida desse aspecto dentro das 4 linhas para as delegações poderem desempenhar a sua atividade e entregar aquele conteúdo que eu estava falando agora para todos esses clientes que geram a receita do grande evento. Eu acho que assim, deu para a gente passar bastante pelas diversas áreas que atuam no evento esportivo. Eu acho que eu prefiro agora até abrir um pouco para a turma interagir, se tiver alguma pergunta, enfim. Mas esse foi um bom resumo do que acontece num grande evento esportivo, principalmente da ótica da geração de receita e de atendimento aos principais clientes de um evento esportivo. Show de bola, Thiago. Mandou muito bem, explicou tudo direitinho, acho que a galera entendeu legal. Então, vamos abrir para a pergunta, né? Pedir para a galera mandar as perguntas aqui no bate-papo. E eu fiz umas perguntas aqui também. Vamos começar por ela, já que a galera ainda não mandou nada. Bom, Thiago, qual o impacto mais positivo e o mais negativo que os grandes eventos deixaram no Brasil? Estou falando tanto da Copa do Mundo, como das Olimpíadas, e até da Copa América que teve ano passado. Qual você acha que foi o impacto? Cara, tem diversos. Quando você fala de impacto, eu posso usar a palavra que normalmente é utilizada na mídia, que é o legado. Qual que é o legado que esses grandes eventos deixaram para a indústria, para o mercado esportivo aqui no Brasil? O legado de infraestrutura é notório, enfim, está na frente dos nossos olhos, estádios ultramodernos, estádios confortáveis, que hoje propiciam um produto muito melhor, não só porque você dá um assento mais confortável para o torcedor, mas porque você tem uma iluminação melhor no campo. Isso favorece o seu cliente, detentor de direito de transmissão, porque ele não quer um estádio escuro, ele quer um estádio iluminado adequadamente para ele poder gerar uma imagem de qualidade para o mundo inteiro. Então, hoje você tem equipamentos esportivos de altíssimo nível para organizar qualquer partida de futebol aqui no Brasil ou qualquer outro grande evento. A gente pode trazer qualquer outro grande evento aqui num estalar de dedos, porque a gente tem equipamento esportivo para isso. Mas esse é o legado assim, mais claro que você tem. É óbvio que você tem discussões sobre estádios subutilizados, de fato isso acontece, mas na sua maioria a gente tem estádios sendo muito bem aproveitados e elevando o nível de qualidade do esporte, do futebol no Brasil. Mas o que eu costumo dizer é que foi mais importante desses eventos para o mercado, para a indústria do futebol e do esporte aqui no Brasil, é um legado que você não vê. É um legado que está nas pessoas. A FIFA, quando vem com o seu famoso padrão FIFA, o COI, quando vem com todas as suas exigências para as estruturas e organizações aqui do evento, eles deixam um legado de conhecimento muito importante para a indústria do esporte no país. Eu estava até comentando com vocês, antes da gente entrar ao vivo, houve uma formação de mão de obra absurda por conta desses grandes eventos. Você tem hoje executivos que atuam no mercado esportivo
de altíssimo nível. E são essas pessoas que hoje, militando no mercado esportivo, elevam o grau o nível de qualidade do nosso esporte. A gente tem espaço para melhorar? Tem, definitivamente. Mas se você fizer uma comparação com o nível de organização do esporte no Brasil antes desses grandes eventos e depois, a mudança é muito notória, a mudança é drástica. E é muito certo você dizer que ela só aconteceu por causa desses grandes eventos. Se você olhar para países vizinhos, como a Argentina, por exemplo, que não foi impactada por um grande evento, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, eles estão muitos passos atrás da gente em termos de organização. Eu vou dar só um outro exemplo desse conhecimento que ficou dos grandes eventos, que talvez seja imperceptível, mas apesar da gente ainda criticar muitos dos gramados aqui no Brasil, vai olhar como eram os gramados em 2010, 2011, 2012, eles eram terríveis. Hoje, o conhecimento que foi passado durante esses grandes eventos para os técnicos agrícolas, para os engenheiros agrônomos, hoje tem engenheiro agrônomo se formando para atuar no mercado esportivo, coisa que não existia. Então, essas pessoas adquiriram conhecimentos que são aplicados no dia a dia, não só no estádio, mas você vai em campos de treinamento hoje, você tem mão de obra qualificada para preparar um campo, você tem na estrutura de clube, federação, enfim, da própria CBF, mão de obra qualificada para organizar grandes eventos, organizar competições, estruturar o esporte do Brasil. Então, o conhecimento intangível, o legado intangível do conhecimento, para mim, é até o mais importante, que é ele que auxilia na estruturação do esporte no Brasil. Muito legal. Eu vou ler aqui a pergunta do Lucas Cardoso. Boa noite, Thiago. Quais especializações você indicaria para fazer? E quais as melhores aqui no Rio de Janeiro ou até no Brasil em geral? Bom, a gente tem algumas instituições que fornecem esse tipo de curso. O IAJ é uma das plataformas, eles têm diversos ciclos de palestras, cursos hoje em dia online para serem consumidos, mas vale destacar também outras entidades que oferecem esse tipo de curso. A própria PUC, eu até estava perguntando para vocês, não tenho certeza se eles ainda mantêm, mas eles tinham uma especialização em gestão de esporte e entretenimento muito legal. Professores de alto nível, gabaritadíssimos. O IBMEC tem hoje também um curso, desculpa falar da concorrência aqui, mas o IBMEC também tem um curso de gestão esportiva muito legal. A Trevisan continua com esse curso, mas eu acho que eles estão nas últimas turmas. Então, aqui no Rio, você fica um pouco restrito a essas entidades que eu comentei. A FIFA ela tem um curso à distância, em parceria com a FGV, desculpa aí também um outro concorrente, mas que eles oferecem um curso à distância, também muito bem estruturado. Talvez, hoje em dia, agora, nesse momento de pandemia, vale muito a pena buscar esse curso. Ele tem uma chancela da FIFA muito importante. E aí também eu vou fazer o meu jabá, a CBF Academy, hoje ela está muito bem estruturada também. Se vocês acessarem o site da CBF Academy, vocês vão ver uma gama de cursos oferecidos que são excelentes. Ela começou muito com cursos técnicos, aí você vai ver curso de treinador nível A, B, C, Pro, preparação física e tudo mais, mas hoje a parte de gestão da CBF Academy está muito bem estruturada e oferecendo cursos de elevado nível de qualidade. Vocês vão encontrar ali os melhores professores que são profissionais do mercado. Eu já dei aula ali em alguns anos e o conteúdo é sensacional. Então, essa é uma outra plataforma que eu recomendo fortemente que vocês acessem, porque ali eles vão ter, como eu falei, várias oportunidades de cursos, não necessariamente só um curso de gestão, mas se você quer se especializar, por exemplo, um advogado que quer se especializar em intermediação de negociação de jogadores, tem um curso para isso. Se você quer entrar num curso de gestão de evento, tem um curso específico disso. Se você quer falar de gestão de clube de futebol, também tem. Enfim, ela é uma plataforma um pouco mais ampla nesses cursos ligados ao mercado esportivo. São Paulo, eu sei que tem também alguns cursos nessas grandes instituições. Confesso que eu não estou tão
atualizado dos que estão hoje em dia no mercado. E fora do Brasil, só para quem também tiver interesse, 2 que são muito reconhecidos é o FIFA Master, que aí é diretamente lá na FIFA, e tem um em Liverpool, como eu falei, que por onde eu passei também durante a minha formação acadêmica. Eles têm um MBA super reconhecido na Europa. Eu costumo falar muito de Europa porque eu acho que o modelo esportivo europeu ele é muito mais parecido, similar com o modelo esportivo sul-americano do que o norte-americano. O norte-americano tem um modelo de organização esportiva um pouco diferente. Talvez melhor, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, mas que só se aplica lá nos Estados Unidos, entendeu? É difícil você conseguir aplicar muitas das coisas, muitas das técnicas de organização do esporte norte-americano aqui no Brasil. Eles têm um modelo de franquia, com donos, enfim, se diferencia bastante daqui. Então, eu costumo recomendar muito mais para quem quer atuar no mercado brasileiro, continuar trabalhando no mercado europeu, que também faça um curso desses de MBA, enfim, de especialização lá na Europa, porque lá tem alguns muito legais. Alguns até ligados a clubes, como Barcelona, Real Madrid, a DFA da Inglaterra também tem, enfim, são alguns bem reconhecidos. Show de bola. Acho que o curso online que você mais acertou foi certamente do IAJ. Muito legal, já fiz também. Eles têm um portfólio imenso assim de cursos e eles estão para lançar um curso premium agora, se vocês quiserem. Depois vai lá no Instagram deles, dá uma olhada. Enfim, o Pedro Farias fez uma pergunta aqui bem interessante. Como os atuais contratos com os patrocinadores da CBF e até dos clubes de futebol foram impactados pelo Covid? O contrato de patrocínio, como eu mencionei, ele exige uma entrega para a sua contraparte. Seja de uma publicidade estática, seja de uma ativação dentro de um evento, ou uma associação de marca que você possa fazer uma peça publicitária. Como, por exemplo, você vê comercial da Heineken, da Nissan, enfim, da Coca-Cola, da Ambev. Isso faz parte do pacote que eles compraram. Eles compraram o direito de associar a marca e a ativação vai na produção dessas peças comerciais. Mas outra parte do pacote está inviabilizada, né? Quer dizer, ficou inviabilizada por algum tempo, a parte de publicidade estática. Você não tinha jogos, então você não tinha como entregar. E as ativações que, porventura, existiam nesses pacotes ainda estão inviabilizadas porque esse tipo de atividade não está permitido no momento. Você só tem, basicamente, quem atua na partida entrando dentro dos estádios. Então, assim, é uma relação até de forma simples. Se você não está entregando, quem pagou por aquilo vai reclamar, é óbvio. Só que, assim, nesse atual momento de pandemia, está rolando uma consciência de todas as partes. O patrocinador sabe que investiu aquele dinheiro ali, ele não vai ter a entrega, mas quem tem fôlego acaba guardando para receber aquela entrega mais para frente. Mas vocês também puderam ver um movimento forte de retirada, de saída de patrocinadores do mundo esportivo. Muitas entidades foram perdendo seus patrocinadores porque eles não tinham fôlego para continuar aportando recurso sem ter o retorno. E é super justo você seguir nessa linha de raciocínio. Você não vai quebrar a sua empresa porque você vai cumprir com um contrato que você não tem o que você comprou. Então, depende um pouco do tamanho da empresa. No caso da CBF, as empresas são super grandes, enfim, com fôlego, não chegaram a impactar a relação. Mas, se você for ver em alguns outros clubes menores, esses sim foram bastante impactados porque tinham parceiros menores com menos fôlego para aguentar um momento de investimento sem retorno daquilo que eles compraram. De fato, foi um momento muito, muito inesperado, né? Enfim, vamos ler aqui as perguntas. A Lívia Caroline Neves fez um adendo aqui sobre a sua fala a respeito do legado, falando que os profissionais brasileiros passaram a ser reconhecidos de maneira diferente. É verdade. Aqui, do Ryan. Boa noite, Thiago. Existem muitos especialistas nessas questões das cotas de TV aqui no Brasil. Como você enxerga esse mercado e a importância de profissionais dessa área? Não, de fato, não existem muitos. Eles eram muito restritos aos grandes canais de televisão, porque eles, obviamente, são os clientes, né? São aqueles que compram, então os especialistas estavam sempre lá dentro, eles precisavam entender o que eles estavam comprando, enfim, negociando. Mas a gente começou a ver recentemente
até mesmo a ANP, que versa sobre os direitos de transmissão, gerou um debate muito grande sobre isso, porque vai mudar bastante a dinâmica. Então, você precisa ter esse tipo de especialista também nos donos dos conteúdos, porque muitas vezes você vai começar a vender diretamente para o seu cliente. Uma prática muito comum no Brasil, na América do Sul em geral, era que você tinha intermediários, você tinha agências que compravam esses direitos, e o detentor do direito gostava dessa dinâmica porque ele tirava um pouco do risco da mão dele, entendeu? Ele vendia, ó, toma agência, você comprou tudo meu, dá o dinheiro, vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro agora, você vai para o mercado agora correr o risco de vender ou não esse direito para publicidade ou para canais, enfim. Mas esse intermediário está sendo eliminado aos poucos do mercado. Hoje, os clubes podendo negociar diretamente com os canais de televisão, as plataformas de transmissão, acaba demandando que profissionais com essa especialização sejam contratados. E muitos saem das próprias televisões. Você vê, o Flamengo mesmo tinha um executivo de marketing que veio de um canal de televisão para tratar muito sobre a questão das cotas de transmissão que o Flamengo venderia no mercado. Então, ele trouxe digamos, da contraparte um profissional que entende desse assunto para poder lidar nesse novo momento com as negociações. Eu acho que esse é um campo que vai crescer, porque essas negociações vão se tornar mais frequentes e os clubes, os detentores de direito, os donos dos eventos, eles vão precisar estar mais respaldados por especialistas que saibam o que eles estão negociando e como estão negociando. Show de bola. Aqui, mais uma pergunta. Yandra Manzinco. Boa noite a todos. Tiago, você teria alguma indicação de autores e livros sobre essa área específica de marketing voltada ao esporte? A área de eventos, ela não tem uma bibliografia. E na área de marketing existem algumas. Eu prometo passar para o João depois, ele compartilha com vocês. Agora de cabeça não vou lembrar tanto, mas a área de evento, a organização de eventos, ela não tem uma biografia específica. A área de marketing, sim, essa já é um pouco mais ampla, mas eventos é algo que ainda não está, digamos, concretizado no material. Isso, óbvio que a cada evento você gera um conteúdo, um relatório que fica, mas ele não está, digamos, organizado de uma forma generalista, que possa guiar futuros organizadores de eventos. Na área de marketing tem sim, como eu falei, depois eu passo para o João algumas sugestões de livros. De cabeça agora eu não vou lembrar. Então, a galera parou de mandar pergunta aqui no chat, mas eu tenho algumas aqui. Então, essa pergunta eu acho que é um pouquinho polêmica, mas vamos lá. Seria interessante para a CBF tornar o Maracanã a legítima /oficial caso da seleção brasileira, assim como é feito com o Wembley na Inglaterra? Nem diria que é polêmica, não. É até fácil de responder essa pergunta, porque é uma questão até muito cultural, cultural e geográfica. Por quê? Olha o tamanho da Inglaterra. Como eu falei, eu morei em Liverpool, para chegar em Londres, com um trem eu chegava em 2 horas. Eu estava do meio para o norte do país. Então, assim, é muito fácil para o inglês que quer assistir a sua seleção vir de qualquer lugar do país para Londres e assistir em Wembley. Super fácil. O Brasil é diferente. O Brasil, de novo, aquele jargão, é um país de dimensões continentais. É muito difícil de alguém que mora em Manaus ter a oportunidade de assistir a seleção brasileira no Rio de Janeiro. Não é simples. Alguém do Nordeste, ou do próprio sul do país, enfim. Seja pela malha aérea, pelo custo da viagem, mais custo de ingresso, enfim, acaba sendo muito custoso. E, enfim, o per capita também te responde facilmente isso. Na Inglaterra, você tem muito mais recurso para despender em lazer do que aqui no Brasil. Então, é uma estratégia, sim, da CBF tornar a seleção brasileira itinerante e oportunizar para todas as regiões do país consumir o conteúdo de seleção brasileira ao vivo. Então, é muito importante você se comunicar com o torcedor brasileiro em todas as regiões do país. Antes da pandemia, a gente tinha divulgado em janeiro
o calendário de todas as eliminatórias, para 2 anos de eliminatórias, são 9 jogos em casa. E a gente ia passar por todas as 5 regiões, por 9 estádios diferentes, como eu falei, oportunizando o conteúdo, a seleção brasileira, para os torcedores de 9 cidades diferentes, sabe? Isso, para a CBF, é muito importante. A CBF não abre mão disso. É crucial você ter o apoio da seleção, do torcedor brasileiro no país inteiro. Show de bola, perfeito. Enfim, aqui o Gabriel mandou uma pergunta também. Boa noite, Thiago, tudo bem? Como é que você vê o futebol brasileiro no cenário pós-Covid? Não é só o brasileiro, na verdade, é o futebol como um todo. É até boa, a pergunta é até boa porque ela dá um gancho para um outro comentário sobre a indústria do esporte como um todo. Como a gente falou no começo, o evento esportivo é entretenimento. Hoje, o entretenimento está restrito. O entretenimento ele vive de evento ao vivo. E você não tem show, você não tem teatro, cinema, enfim, nada disso está acontecendo por conta da pandemia, risco de contágio e tudo mais. E, obviamente, o futebol também foi impactado. Ele acaba acontecendo porque existe uma entrega técnica dentro das 4 linhas, que é muito, inclusive, impulsionada por compromissos comerciais, isso que a gente estava falando. O patrocinador comprou um direito, ele pelo menos está vendo a marca dele exposta lá, foi isso que ele comprou. Então, para você não falir com o negócio, né? Porque se não tivesse futebol, se não tivesse o jogo, o patrocinador ia falar, pô, não estou nem tendo a minha marca exposta, não vou nem dar mais dinheiro, acabou. Então, o futebol acabou tendo a sua entrega técnica realizada. Então, dentro das 4 linhas está acontecendo. Existe um grau de risco, existe, enfim, como tudo na vida, mas está acontecendo. Eu diria que a pandemia ela já está afetando a indústria do entretenimento. Tudo que você fala que é evento ao vivo, que você demanda público num local aglomerado. Então, como a gente falou, já impactou a questão de patrocínio, a parte de transmissão chegou a derrapar um pouco, mas como voltou dentro das 4 linhas e a transmissão depende exclusivamente do jogo, não depende de público no estádio, está acontecendo, então os compromissos puderam ser honrados, mas os clubes são afetados numa das fontes de receita que a gente estava falando. Um dos clientes que te gera receita é o público. Isso você não tem. Então, você acaba sofrendo na sua receita. E, obviamente, a receita é que impulsiona investimentos, impulsiona contratar jogador, enfim. Então, os clubes certamente serão afetados, já estão sendo afetados. O futebol como um todo, a indústria como um todo está sendo afetada. Você viu eventos esportivos sendo adiados, não fazia sentido você organizar uma Copa América num outro país. Você faz isso para levar público, sendo que está no meio da pandemia. Então, a Copa América já foi jogada para 2021. A Eurocopa também fez a mesma coisa, Jogos Olímpicos. Assim, está todo mundo tentando empurrar um pouco mais para frente para tentar ter um pouco mais de visibilidade e ver se daqui a um ano eu consigo organizar da maneira que eu planejei ou minimamente próximo da maneira que eu planejei, que hoje é impossível. Então, todo mundo está sendo afetado na receita, no planejamento, na organização. E, enfim, até que você tenha uma condição segura para ter público novamente, a gente ainda vai viver esse momento estranho e diferente no esporte. Ótimo. O Celso Bertozzi mandou uma pergunta aqui. Grande Thiago, muito bom o conteúdo. Qual a maior diferença / desafio entre fazer um evento na FIFA, no COI e na Conmebol? Celcinho trabalhou comigo em vários desses eventos, inclusive atendendo vários desses clientes. Ele sentiu um pouco na pele essa diferença de atendimento. Mas, assim, cada um dessas entidades tem um nível de organização distinto e um tipo de demanda distinto. A FIFA e o COI são um pouco mais metódicos, suíços, tudo tem que acontecer dentro do prazo, todas as respostas têm que vir da maneira que eles imaginam. Se começa a sair um pouquinho do trilho, eles já começam a pirar. Enfim, é um nível de exigência e de cobrança muito mais elevado. Conmebol, a instituição sul-americana, tem um pouco mais da nossa cultura, um pouco mais flexível. Eu acho que a Conmebol também passou por um período super difícil. Ela começou a se reestruturar agora a partir de 2016, com a nova presidência, e a partir dali eles estão
se assemelhando um pouco mais às entidades europeias no que diz respeito à organização e planejamento, mas antes disso eles ainda eram um pouco desorganizados e, consequentemente, quando você vai atender um cliente que não sabe o que quer, você também fica sem saber o que você vai fazer. Então, você acaba tendo que adivinhar o que ele quer ou tendo que sugerir soluções para entregar o evento que ele é dono. Então, a grande diferença, eu acho, está no nível de planejamento de cada entidade. Algumas já estão mais estruturadas há mais tempo, outras estão se estruturando agora, então ainda entrando nos trilhos de organização de evento. Então, você tem um pouco mais de dificuldade de atender a demanda ou até de descobrir o que eles querem. Show de bola. Lembrando que a gente está chegando na reta final aqui da nossa live, nosso Zoom aqui, e que está rolando o sorteio que o IAJ está promovendo. É só vocês postarem um story marcando o IAJ e marcando o CAAD, seguirem as duas contas e esperarem, torcerem para ganhar um dos 2 prêmios. Enfim. Bom, se só permitir, eu estava vendo a pergunta do Rodrigo, ele perguntou o nome do MBA. Ele se chama Football Industry MBA, FIMBA, na sigla. Se você colocar Football Industry MBA Liverpool, você vai achar facilmente dentro da Universidade de Liverpool esse departamento que oferece o curso. Show de bola. RR Romano. Qual o planejamento curto a médio prazo da CBF junto aos clubes de eventos dentro desse cenário de impacto negativo com perda de receita devido ao coronavírus? A curto prazo, vocês já estão vendo as competições acontecendo, né? Recomeçando. Agora, em agosto, o Campeonato Brasileiro começou, Copa do Brasil agora na última semana. Enfim, a gente começou a retomar a partir do momento que se viu alguma mínima possibilidade de ter a competição de novo acontecendo em campo. E no médio prazo, não sei se vocês chegaram a ver, mas a CBF soltou o calendário de 2021. Então, para o próximo ano, já tem o planejamento das competições todo traçado. Ainda em fevereiro começam os estaduais, no finalzinho do mês. E, se eu não me engano, em maio, Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil. Mas houve um impacto, ou seja, o calendário todo do ano que vem foi empurrado um pouco para frente para o calendário de 2020 conseguir ser entregue de uma maneira mínima, digamos assim, mas ele vai entrar até um pouquinho de 2021, com alguns jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ótimo. Já que nosso tempo está se encerrando, vamos deixar essas últimas aqui só para responder e vamos finalizar as perguntas por aqui, beleza? A CBF ou o COB oferecem alguma forma de estágio nessa área de gestão esportiva? Perguntou Pedro Ventura. É difícil até falar no momento de pandemia, porque você acaba ficando um pouco mais conservador nesse tipo de investimento, né? Você não vai crescer a sua estrutura num momento onde você está um pouco mais devagar, andando de lado. Então, o comum é você ficar quietinho na sua estrutura. Você vê algumas entidades esportivas até reduzindo sua força de trabalho, sua mão de obra. No caso da CBF não foi esse, ela conseguiu se manter, mas não tem nenhum plano estruturado no momento. Na verdade, quando surgem oportunidades de expansão, as vagas são divulgadas hoje em dia publicamente, através de LinkedIn principalmente, para quem tiver interesse. Tá? Ok, agora vamos para a nossa última pergunta, feita pelo Christian Piva. Quais os principais desafios e mudanças na organização das diversas competições da CBF nesse retorno? Grande Christian, abraço. Também trabalhou comigo agora no Copa América e no Mundial Sub-17. Gente finíssima. Piva, o desafio é você diminuir a quantidade de pessoas e também conscientizar um pouco as pessoas que vão para o estádio trabalhar. Na verdade, muitos não precisam mais ir porque você não tem aquele cliente que eu comentei, que é o torcedor, para atender. Então, não faz o menor sentido você ter uma área de alimentos e bebidas, de limpeza e resíduo tão grande, enfim.
segurança, tudo é reduzido nesse momento, para você atender única e exclusivamente daqueles 4 clientes que eu falei, um não pode ir, né, que são os torcedores, não podem ir presencialmente, mas você ainda tem a transmissão da partida, que é fundamental. Então, de uma maneira mínima, você recebe os profissionais da transmissão do evento. Patrocinador, ele acaba se restringindo às placas estáticas, então você não tem ativações acontecendo no estádio, então você precisa só atender a agência que vai lá montar as placas. E os jogadores se restringem basicamente a uma delegação, e você tem que começar a limitar o número de pessoas para que você diminua o risco. Como eu falei, risco existe a qualquer atividade que você faça hoje em dia. A tarefa do organizador do evento é diminuir ao máximo esse risco. E como isso acontece? Diminuindo a quantidade de pessoas. Então, o que foi importante de se elaborar um protocolo operacional para que todos os envolvidos na organização da partida obedecessem e diminuíssem o risco de todos aqueles que, de fato, precisam estar lá. Então, os jogadores, como eu falei, a transmissão da partida, a parte de marketing, enfim, os que efetivamente precisam estar lá precisam estar com um risco de contágio reduzidíssimo. Então, o protocolo foi o mais importante e conscientizar as pessoas que a gente não está num momento normal, que a gente precisa obedecer aquilo que foi determinado. Então, você vê hoje em dia os estádios estão super, entre aspas, vazios, né? Mas eu digo no backstage, você que conviveu muito nesses últimos eventos, batalhão de pessoas que trabalhava na organização de um jogo, hoje em dia está reduzido. Você tem um quantitativo limitado a mais ou menos 200 pessoas por jogo, dividido em diversas áreas do estádio, sendo que algumas áreas de atuação são limitadas fisicamente dentro do estádio, enfim. O grande desafio foi conscientizar as pessoas e ensinar esse novo protocolo de atuação. Obrigado, Thiago. Queria agradecer em nome do CAAD, tanto a você e todo o público que assistiu até agora. E lembrar todo mundo que amanhã tem mais. Vamos ter a palestra com o Pedro Henrique Jasmin e o Fábio Zingenberg, da Berlim Agência, falando sobre marketing na era de experiência. Então, boa noite a todos. Obrigado, Thiago. Foi uma honra. Valeu, gente. De novo, obrigado aí pelo convite ao CAAD e à Jota. Sempre bom trocar ideia com vocês e estou sempre à disposição. Show. Só para avisar que o sorteio do IAJ, eu acho que vai estar disponível hoje, vai ser tudo no Instagram deles. Eles vão falar. E eles acabaram de mandar uma mensagem aqui falando que vão sortear mais um curso devido à grande adesão de pessoas no sorteio. E é isso. Muito obrigado, gente. Vocês são 10.